Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã, do dia 5/11, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O plano para tirar a vida de Jesus. Estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa, né? Preocuparam-se os principais dos sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque eles temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas. Olha só, desse jeito aqui, só Lucas falou. Chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais dos sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da Páscoa, o dia da festa dos pães asmos. E importava-se que comemorasse esse dia, esse momento, essa Páscoa, porque ela era muito importante, né, para os judeus. Já falamos sobre isso, é uma das principais festas judaicas. Foi lá instituída por Deus como estatuto perpétuo em Êxodo capítulo 12, né? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde quer que preparemos? Então Jesus lhe explicou: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro com água, segui ele, na casa dele. Ao entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará o espaço do cenáculo mobiliado. Ali, fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus havia dito. E aí nós vamos ter a última Páscoa de Jesus. Chegando-se a hora, Jesus pôs-se à mesa, com ele os apóstolos, os 12 apóstolos, né? Que eram os 12 discípulos. Tendo desejado ansiosamente comer a Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra o reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E aí houve a ceia, né? Ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu. Isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele pelo que intermédio de quem está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isso. E aí Jesus vai falando sobre quem seria o maior no reino dos céus, né? E aí nós vamos ver que Jesus disse-lhe: o rei dos povos dominam sobre eles, e o que exerce autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem o serve? Portanto, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como que serve. Isso é cultura do reino dos céus, muito diferente da cultura do reino da terra. Vós sois o que tendes permanecido comigo e nas minhas tentações, assim como meu pai me confiou um reino,
eu vulo confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentareis no trono para julgar as 12 tribos de Israel. E aí nós vamos ver o aviso, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. E aí nós vamos ver, né, Jesus no Getsêmani, e aí você sabe, nós já relatamos nos demais evangelhos, quão difícil, né, o texto fala que ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Sabe o que ele dizia? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É dessa forma que devemos orar, em meio às nossas dificuldades aqui nessa terra. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Também só Lucas fala sobre isso. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que ao seu redor, o seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando da oração, foi ter com os discípulos e eles estavam dormindo de tristeza. Fechou o tempo naquele lugar, né? E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E aí nós vamos ter a prisão de Jesus acontecendo aqui. Ele vai ser levado preso, né? E Judas vai indicar quem é ele com um beijo. E aí nós vamos ver que diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste a mão sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, né? Então, Jesus, ele vai olhar para toda aquela situação, né? Ali estavam os principais dos sacerdotes, os capitães do templo, os anciões, todo esse povo saíram e foram prender Jesus. E aí, né, nós vamos ver que Jesus vai falar para ele: saíste com um porrete? Saíste com espadas para deter um salteador? E aí é quando ele fala: eu estava com vocês o tempo inteiro, né, no templo ensinando. Então, não tem razão, é chegada a hora, né? E aí nós vamos ver que prenderam Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, né? E aí Pedro vai ser aquele discípulo que vai seguir Jesus com os olhos, né? E vai ser nesse momento, né, que ele segue Jesus de longe. Isso tem toda a importância aqui no texto bíblico. Ele seguia Jesus de longe. E o texto fala que quando acenderam o fogo no meio do pátio, ele se juntou, ele se assentou no meio daquelas pessoas. Entretanto, a criada, vendo perto do fogo, fitando os olhos, disse: é ele! Estou reconhecendo, ele estava com o mestre, né? E aí vai ser a primeira vez que ele vai negar a Jesus. E vão insistir nisso, de que ele estava com Jesus, que ele era um daqueles, né? E aí, nesse momento, Pedro vai prosseguindo em negar a Jesus. Mas o texto falando que o texto fala que ele lembrou, né, das palavras de Jesus quando o galo cantou, né? No versículo 60 fala sobre isso. Quando ele insistiu em dizer, já pela terceira vez, que não conhecia. E aí nós vamos ver que
o galo canta 3 vezes, só que Lucas aqui ele traz um detalhe. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou das palavras do Senhor. Então, da onde Jesus estava, Lucas relata que ele viu Pedro, né? E neste momento, Pedro lembrou das palavras dele: hoje 3 vezes me negarás, assim que cantar o galo. E aí o texto fala no 62 que Pedro saiu dali e chorou amargamente, né? Então aqui nós vemos o arrependimento de Pedro por negar a Jesus. De uma forma diferente foi o comportamento de Judas, né? Aqui continua falando, né? Escreve Lucas que os guardas zombaram de Jesus. Jesus vai perante o Sinédrio, depois Jesus fica perante Pilatos, né? Perante Herodes. Olha quantas autoridades passaram ali, né? E por último, Jesus vai voltar a estar outra vez perante Pilatos, né? Que ali nós vamos ver que os principais dos sacerdotes, as autoridades do povo estavam todos ali reunidos. E Pilatos vai dizer: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, nenhum dos crimes que vocês os acusam, né? Nem tampouco Herodes, pois tornou a me enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou que o deixe digno à morte, porém, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Foi isso que Pilatos disse, né? E aí nós vamos ver que era na época, né, o costume soltar um prisioneiro. E aí a multidão vai gritar que deveria soltar não Jesus, mas Barrabás, né? Que era um malfeitor muito conhecido e muito terrível, né? E a multidão vai gritar para crucificar Jesus, está no versículo 21 do capítulo 23, né? E aí nós vamos ver no 27 Jesus rumo ao Calvário, né? Já relatamos todo o processo da crucificação nos demais evangelhos, que é repetido aqui, né? E Jesus, ele é colocado entre 2 malfeitores, e Lucas fala que um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo pelos nossos atos que merecemos, mas este aí nenhum mal fez. E acrescentou ele a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele tinha conhecimento que Jesus veio para esta terra, mas estava voltando para o reino que era dele. E aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa extraordinária. Este malfeitor teve a chance no último momento, mas você percebeu aqui que 2 tiveram chance no último momento, somente um aproveitou a oportunidade. E aí nós vamos ter a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, né? Já falamos, e o 24, a ressurreição de Jesus, que para mim é a coisa mais extraordinária, a coisa mais linda que o evangelho pode me mostrar, é a morte de Jesus, mas também a ressurreição dele, porque com a ressurreição eu sei que ele vive e está nos céus, preparou um lugar para mim e para você, e vale a pena confiarmos nele e vivermos aqui na terra o reino dos céus. E olhe só, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a
pedra removida. Que coisa extraordinária, não é? E disseram para ela: não procure aquele que é vivo entre os mortos, né? E aí nós vamos ver que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas ao apóstolo. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Que coisa maravilhosa, né? E aí nós vamos ter o episódio dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus vai se revelar a eles, e eles já estavam tão, confusos com os acontecimentos, tão alienados do reino, alienados do reino, que não perceberam que era o próprio Jesus que caminhava com eles e falava com eles. Olha, perderam, né? Mas o texto fala que quando eles perceberam, eles disseram: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina, né? E aí nós vamos ver que aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença. Olha que experiência extraordinária esses 2 discípulos tiveram, não é? E aí nós vamos ver que Jesus vai aparecer aos discípulos como ele havia prometido, e ele chega dizendo: a paz seja convosco, né? Eles, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas, né? Jesus diz: por que estáis perturbado? Porque sobre dúvida o vosso coração, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes, eu tenho. E aí, né, Jesus vai mostrar as mãos, os pés, né? Jesus vai explicar as escrituras, vai ter esse momento ali com os discípulos, e no versículo 50 é a ascensão de Jesus. Então, os levou a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e, estando sempre no templo, louvavam a Deus. Glória a Deus, aleluia! Amanhã nós começaremos o último livro dos evangelhos, o livro de João. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Colocamos diante de Ti e Te adoramos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.